Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje estamos com Paul Malik, CEO da Flapper e conselheiro de empresas de startup de tecnologia. Boa tarde. Boa tarde a todos. Hoje nós viemos aqui com ele falar um pouco mais dos assuntos ligados à startup, a empresa de aviação Flapper, que é inovadora no mercado, e um pouco da trajetória dele como empreendedor, empresário no Brasil e no mundo. Falando isso, começando nesse assunto, eu queria perguntar para você, começou muito cedo, pelo que a gente deu uma pesquisada, parece que a sua trajetória nesse mundo empresarial começou com 15 anos. Eu queria que você pudesse fazer uma introdução desse, como começou isso, de onde veio essa veia para os negócios e a gente vai continuando daí. Igual Arnold Schwarzenegger diz, não existe o melhor remédio do que trabalho duro. Não existe algo que pode replicar isso. E a gente sempre trabalhou duro na minha família. Eu era filho de segunda geração numa família de fazendeiros. Então a gente sempre gastava nossos tempos livres na fazenda e trabalhava muito. Você pensa bem, Polônia, no final de anos 80, início de anos 90, a gente ainda iria para a Alemanha para comprar TV. Então era um país principalmente focado no agro, mas não agro que no Brasil faz com que vocês sentem orgulho, mas agro muito fragmentado. E a gente trabalhava com tudo, com milho, com vaca, etc. E com idade de mais ou menos 14 anos, meu irmão, que na época estudava informática, decidiu ser fazendeiro, mas um fazendeiro sério. A Polônia estava entrando na União Europeia, a gente tinha acesso a vários fundos para jovem empreendedor, crédito para compra de máquinas, e a gente comprou. Obviamente, eu não tinha até idade legal, mas ele que estava com isso, e me trouxe para fazer gestão de uma empresa falida, que era na propriedade do governo na época, para a gente criar alguma coisa mais industrializada, etc. E esse negócio deu certo. Depois de 6 anos, ele já estava andando sozinho, eu consegui bancar meus estudos, estudei inicialmente na Holanda, depois na Suécia, voltei para Varsóvia, comecei a faculdade na melhor escola da Polônia, foi uma das primeiras faculdades também em inglês, e depois fui para Suécia e, eventualmente, Taiwan. Então, esse foi o início assim, bastante, vamos dizer, cheio de aventuras, mas é o que me deu uma boa base de resistência para o que era para vir, ou seja, toda essa parte de países emergentes, startups, muitos desafios. Então, vendo isso também, a gente vê que você foi chamado para ser CMO global da Easy Taxi. Foi uma empresa muito grande. Eu gostaria de perguntar assim, que desafios você acabou tendo, o que você levou da Easy Taxi para outros negócios? Quais foram as áreas complexas que ajudaram a te construir para os outros grandes voos que você deu até chegar na Flapper? Para fazer parte de um negócio como a Easy Taxi, você tem que ser um cara casca grossa. E quando eles me chamaram para assumir como vice-presidente nas Filipinas da operação da empresa, eles sabiam que Paul era um cara que assim podia acordar igual a gente fazia, 2h30, indo cada segundo dia num hangar onde ficavam os taxistas para dar aulas, para explicar como que funciona, mostrar para eles como funciona o celular e, eventualmente, para o taxista aprender a usar aplicativo. Esse era o início. No hangar você tinha um cara com shotgun. Você pensa, esse shotgun era para proteger a gente ou proteger taxistas? Não, era para proteger o proprietário da cooperativa de táxi dos próprios taxistas. E negociações foram muito difíceis. Às vezes, o proprietário, e esse é um caso real, chegava com uma arma e com uma granada para negociar 50-50 num acordo que a gente já estava com ele na mesa de 70-30 revenue share. Então, essa foi a principal competência-chave, meu conhecimento de marketing, meu conhecimento de novos negócios, mas também uma capacidade de fazer negócios difíceis. E vendo isso, a equipe do Brasil, isso foi bem no início da empresa, me trouxe para o Brasil para assumir
como CMO global da empresa. Eles perceberam que eu já tenho um conhecimento muito bom de marketing, porque antes disso eu trabalhava nas agências de marketing, etc. E quando cheguei no Brasil, a realidade é que marketing mobile, não digo digital, mas mobile, era algo inexistente. Não tinha blog, não tinha leitura, não tinha nada em português sobre esse assunto. Eu até escrevi depois um livro que chamei Chief Mobile Officer, para meio que documentar toda essa jornada. Mas foi um baita desafio e eu acho que o impacto da Easy Taxi, apesar de hoje todo mundo só lembrar da Uber e da 99, foi gigantesco. A gente criou em torno de 100 empreendedores que hoje tocam outros negócios. A Easy Taxi poderia ser considerada top 3? Top 3 em termos porque você falou Uber, 99. Seria... Em termos de demanda, quando a Easy Taxi foi lançada, ela era obviamente a maior. 99 só nos superou depois do aporte da Tiger, um fundo de venture capital, que fez com que ela começou campanhas nos estádios, campanhas no TV. Então, ano 2015, quando 99 se tornou o número 1. E quando chegou o Uber, em menos de um ano, Uber se tornou um líder absoluto do mercado. Então, até hoje, 99 é em torno de 7 vezes menor do que o Uber no Brasil. Caramba. Easy Taxi, obviamente, a gente vendeu. Eu participei até neste processo, fui pessoalmente na Holanda, encontrei o CEO da Cabify para convencer ou reconvencer ele que isso faz sentido. Então, hoje o Easy Taxi não está mais no Brasil, Cabify também não está. Mas naquela época foi uma briga bastante interessante, muita campanha de marketing criativa e vale um outro livro. Que ótimo. Uma outra história que eu também soube, parece que alguém num momento desses de transição, o pessoal do cartãozinho roxo, hoje super conhecido como Nubank, fizeram uma pergunta importante para você. Qual seria? Pois é, quando saí da Easy Taxi, muita gente me procurava para eu assumir como CMO da empresa deles. Fui convidado para ser vice-presidente da Mercado Livre, hoje a maior empresa de tecnologia, acredito, da América do Sul. Fui convidado para assumir como vice-presidente de marketing da Sinova, do Grupo Casas Bahia, também uma outra gigante, né, de e-commerce. E, finalmente, também me chamou David da Nubank. Eu me lembro muito bem dessa conversa, porque a Nubank ainda era pequena, foi uma mesinha pequena, eu lhe trouxe sanduíches nos boxes, sabe? Nas caixinhas pequenas. Caixinhas pequenas. E ele falou, Paul, estou olhando o mercado, buscando alguém que conheça de fato o marketing mobile. E todo mundo me fala de você. E eu quero te propor, para você se tornar eventualmente um CMO da empresa, e eu te ofereço 2% da equity. Aí eu agradeci para ele e falei, tu tenho uma ideia aqui, tu tendo uma ideia de uma empresa de mobilidade aérea. Minha mãe trabalhou no banco por 30 anos. É basicamente assim, cash in, cash out, crédito, depósito, não gosto. E eu recusei essa proposta. Então, muita gente me pergunta hoje, você está se arrependendo? Porque você, hoje, talvez não ficaria nem no Brasil, ficaria em Bahamas, sei lá, aproveitando o seu iate, um private jet. Mas não, eu acho que foi uma decisão certa na época. Nubank, de fato, não fazia quase nada de marketing porque eles cresciam organicamente, ou seja, eu ficaria inútil por 3 anos, aparecendo na mídia, dando palestras, sem mérito. E não é isso que eu gosto. Eu sou uma pessoa que possui uma integridade, um nível de integridade muito alta, e gosto de ser, de fato, utilizado, né, num lugar onde eu posso contribuir a alguma coisa. Interessante, porque a maioria das pessoas provavelmente teriam aceitado ou achariam que você estaria melhor no Nubank, apesar de você ter criado uma máquina que seria a Flapper. Agora vamos entrar um pouquinho mais na Flapper. Eu queria ver se a gente poderia... você poderia falar para a gente como que foi, como que se deu a criação da Flapper, a ideia por trás da Flapper, para poder chegar no mercado, para ser um produto que hoje quebrou barreiras, principalmente porque é um produto para ultra rico, você andar de jato particular e certo tipo. Tem muita gente que passa a vida toda, nem anda em avião, imagina, em jatinho particular, né? Você mencionou uma palavra ultra rico.
Flapper hoje é uma empresa que atende ultra rico, mas no início não era essa a nossa ideia. A ideia da Flapper surgiu em meio de 2015, na cabeça do meu sócio, que percebeu que São Paulo tem um tráfego de helicópteros muito intenso. Ele até pensou em fazer um aplicativo que junta um carro de luxo com helicóptero para atender os dois mercados e democratizar esse transporte. Eu me juntei logo depois, quando já tivemos também outros cofundadores técnicos na equipe. E analisando o mercado, fazendo o tão chamado MVP, a gente percebeu que helicóptero é um bicho complicado. Asa rotativa significa um voo de última hora, ticket médio mais baixo, cliente às vezes até mais exigente, voo muito urgente e sempre tem perna vazia. Ou seja, é um desperdício de recursos. Por que então a gente não faça asa fixa e asa rotativa dentro desse mesmo aplicativo? E na época de Rio 2016, foi uma excelente oportunidade para testar esse modelo, porque Jacarepaguá, um aeroporto com pouco acesso à aviação comercial, não tinha nenhuma conexão fixa, e a gente começou a fazer voos, tanto fretados como compartilhados, e deu certo. Então, esse foi o início da Flapper. Só que, com o tempo, também percebemos que o mercado de fretamentos no Brasil ele é muito fragmentado. Você tem, hoje, 710 aviões e helicópteros de táxi aéreo, e Flapper é o único marketplace que de fato, com produto mobile, junta eles num único sistema, permitindo que você alugue a aeronave de forma mais automatizada. Esse é o mercado que nós decidimos que vamos atacar primeiro. E mercado de voo compartilhado, empty leg, hoje ele serve como nice to have, ou seja, ele estimula o cliente para usar Flapper, serve como um certo teste de voo. Voo para Angra ele é muito útil porque é um voo semanal programado, o cliente vai lá, tem um barco, então é a nossa única rota fixa. Mas até que a aviação no Brasil, com a nossa ajuda, se torne elétrica, ou pelo mínimo no início, híbrido-elétrica, nós não vamos expandir o modelo compartilhado. Nós vamos focar no cliente de ultra luxo no Brasil e no exterior. E ainda esse ano é uma novidade que a gente vai começar a divulgar com maior frequência, montando uma operação própria de táxi aéreo. A gente vai operar aviões e permitir que você compre uma cota dele num sistema fracionado. Vai ser um pool, tipo um share, onde 4 amigos fazem um pool de uma compra de um avião, vocês tomam conta, dão todo o suporte e como vamos dizer assim, como seria? Vocês vão dar o suporte de serviço, ou vocês vão vender o avião em si, ou eles vão fazer uma alocação? Como que seria esse novo serviço da Flapper? No Brasil já temos milhares de casas sendo vendidas no sistema de timesharing, ou sistema de cotas, nós temos barcos, nós temos até carros. Por que o setor de aviação executiva não merece o mesmo? Tem poucas empresas oferecendo esse sistema e nós sabemos que tem demanda, mudam cada vez mais as preferências do cliente. E a ideia é muito fácil. Você pode pensar na Flapper como um futuro NetJets do Brasil. Você vai comprar uma cota de aeronave, você vai ter 4 a 5, às vezes 3 apenas outros sócios, ou seja, você já de um dia para outro diminui seus custos dramaticamente, você paga apenas 1/5, por exemplo, com um avião de entrada mais econômico do mercado, a gente está inicialmente entrando com o Hawker 400, e pagando taxa mensal baixa, e o resto que você paga pela utilização, ou seja, hora de voo, é o preço de custo. Então, não existe um modelo mais eficiente para quem gostaria de ser dono de avião. E a aviação executiva é um setor que tem como se fosse diferentes níveis. Você tem um nível mais alto, que são multibilionários, ou tão chamados ultra high net worth individuals. Eles têm seu jato, eles raramente querem compartilhar. Depois você tem um nível de pessoas que precisam ter avião, mas podem compartilhar porque voam de 8 a 15 horas apenas por mês. Depois, aqueles que voam esporadicamente, eles usam táxi aéreo hoje, ou seja, o que a Flapper faz. E, finalmente, clientes que não possuem recursos para voar de táxi aéreo, ter um avião próprio, mas eles podem comprar, por exemplo, um empty leg, que é um voo promocional, igual temos essa semana
na ponte aérea São Paulo-Rio por R$ 2.500 apenas. Então, são diferentes níveis. E todo mundo tem que perceber que é um setor um pouco complicado nesse sentido. Porque tem asa fixa, asa rotativa, diferentes tipos de riqueza e uso, e ainda tem serviços especializados, voo aeromédico, voo executivo, voo de carga, etc. Você diria que a Flapper está mudando um pouco o mercado? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho, que nem todo mundo tem noção dessa diferença. Todo mundo acha que hoje em dia está mais acessível a informação de ter jatinho, avião ou outros tipos. Nem você falou que varia muito. Você tem tem aviões para 2 pessoas, 4, 6, 8, 10, e os famosos G da vida, que são aviões de 60 milhões para cima. E eu acho que a gente poderia, assim, tentar dar uma explicada um pouquinho melhor para você explicar essa parte do rico, ultra rico, que tem custo de hora de avião, querosene, hangar e outras coisas. E, nesse sentido, a Flapper está montando uma estrutura para dar acesso a pessoas que têm uma quantidade certa de dinheiro, mas não precisa ter um avião que é um custo muito alto e que muitas pessoas não têm noção. Para começar, a gente tem que distinguir entre luxo e ultraluxo. O que é o luxo? Luxo é você ser dono de um Porsche. Luxo é você ficar no Copacabana Palace pagando R$2.000 por diário. Luxo é você ser dono de uma cota de um barco que te custa apenas R$3.000 por mês e R$100.000 a compra de 1/5 do barco. Isso é luxo. Aviação de negócios não é luxo, é ultra luxo. É muito difícil comparar a aviação executiva com qualquer outro setor porque é a coisa mais exigente, mais difícil para atingir para uma pessoa rica. Se você tem avião, você realmente é muito rico. Então, o que é ultra luxo? Para achar um equivalente. No Copacabana Palace, que é o luxo, o último andar, esse é o ultra luxo. Aquele andar que você reserva só para você, você ter um black pool, é onde ficou recentemente Paris Hilton, Madonna, é onde ficam sheiks árabes. Esse é ultra luxo. Ultra luxo no setor de barcos é ter um barco de 200 pés, um barco gigantesco. Então, a aviação executiva é realmente muito difícil para ser acessível. Agora, se a gente começa a vender cotas, ela começa a ser um pouco mais em conta. Você pode atingir um público que hoje não precisa ser aquele público de ultra high net worth individuals, ou seja, com patrimônio acima de 50 milhões de reais por mês. Você pode atingir o high net worth individual, ou seja, o público de luxo plus, um pouco mais. Então, hoje, para você manter jatinho, custa, no mínimo, R$150.000 por mês. Isso dependendo de quanto você voa. Você tendo um avião maior, como um Legacy, um Global, estamos falando de 300 mil ou mais por mês. E não tem uma maneira eficiente de diminuir esse custo, mesmo você fretando para terceiros no táxi aéreo, isso só faz sentido para um jato menor. Um jato acima de um jato médio, como Challenger Global, nunca você vai conseguir recuperar esse custo. Então, o que você faz? Você divide em cotas. Você busca um sócio que tem a mesma necessidade, o mesmo lifestyle. Você mora em São Paulo, ele também mora em São Paulo. Ele vai toda hora para Brasília, você também. Divide esse avião em 2 e de domingo para segunda você acaba pagando 50% de custo fixo, custo por hora de voo, automaticamente. Também acaba sendo mais barato, etc. E, geralmente, não adianta ter uma aeronave só. Se você é uma pessoa que voa internacional, você vai ter que ter um avião maior. E para Angra, você pousa como? Ou aqui no Rio, em Jacarepaguá. Ou você indo para Búzios. É uma pista curta. Aí você tem que ter o quê? Um Pilatus, um King Air. Então, sistema de compartilhamento de aeronaves é a única coisa que faz sentido em longo prazo e o único subsetor de aviação executiva que, se a gente olha os dados de adestradores de voo, que está crescendo cada ano nos Estados Unidos 10% ao ano. Apesar do mercado de Estados Unidos... A gente cresce 10% ao ano hoje? No Brasil, mais. No Brasil, ele cresce pelo mínimo 20%.
Mas nos Estados Unidos, olhando o mercado mais maduro, é o que mais cresce, e são 10% ao ano. E mercado privado, ou seja, o Cássio, tendo seu próprio jatinho, é o único que cai. Ou seja, que tem cada vez menos gente voando, em termos de número de horas de voo, com jatinho próprio. Porque não faz sentido. Eu gostaria de fazer uma pergunta pessoal ligado ao tanto isso que você acabou de falar. Eu sempre fico pensando quando que começa a valer a pena ou como que funciona para uma pessoa ter um jatinho e ir para o exterior, porque nacionalmente eu vejo que tem muita gente que necessita, que voa 4 vezes na semana, eu conheço alguns, ou voam mais, mas eu sempre fiquei pensando assim, por exemplo, claro, tem uns caras como Gustavo Lima, João Adib, esses caras que têm avião já num nível grande, mas a partir de quando há essa troca da pessoa para ela começar a voar para fora no próprio jato? Tem várias questões. Primeiro, qual jato você pode usar para voar para, e aqui acho que vamos ter que limitar, Europa e Estados Unidos. Com uma parada, você pode voar lá para qualquer lugar, praticamente, com um jato como Embraer Legacy. Mas para você voar direto, tem que ser pelo mínimo Gulfstream G5, ou seja, olha o tipo de avião. Estamos falando de um jato que usado custa 20 milhões de dólares ou mais, e novo 55, 65, os mais novos agora 70, etc. Então, é um negócio muito caro. E se você compra um jato desse, existe alta chance de que você precisa fazer voos internacionais, obviamente, é tudo mais caro, manutenção, etc. E necessidade para isso, olha, depende. Minha experiência como gestor de uma empresa de aviação executiva, olhando os preços, onde vale a pena mencionar que preço na aviação executiva ele é praticamente proporcional à distância. Não é igual na aviação comercial, que você voa para Madrid, pagando R$5.000 por pessoa, e você voa para Fortaleza pagando 2 ou 1.500. Não, você vai pagar $200 mil para ir para a Europa. É muito dinheiro no fretamento. De fretamento. Exatamente. Você indo para Fortaleza, saindo aqui do Rio, aí vai dar em torno de 20, 18 mil dólares. Ou seja, olha a diferença. Estamos falando de um voo 10 vezes mais caro. Então, por que alguém decide comprar um jato desse para voar num voo tão caro? Porque pode. Porque tem tantos recursos e ele busca uma agilidade e por isso compra um avião desse. No caso de celebridades, você mencionou o nome do Gustavo Lima, ainda tem questão de privacidade. Eu, pessoalmente, acompanho celebridades, às vezes, nos aeroportos, como Guarulhos ou Galeão, e vou ter que dizer que de imediato você começa a entender por que essas pessoas usam aviação executiva. O público quer tirar fotos, sabe, que eles autografam alguma coisa. Parar para dar atenção, né? Exatamente. Puxam cabelo, sabe, às vezes querem só um pedacinho de roupa. Sem segurança não dá. E não é um processo prazeroso. Até que durante a pandemia, todo mundo começou a voar de volta, porque com máscara foi mais difícil reconhecer quem era a pessoa. Então, novamente, você compra um jato de 60 milhões de dólares, porque, primeiro, você pode. Segundo, porque é um time machine, é um escritório seu voador. Você vai para qualquer lugar sem gastar tempo. E terceiro, você busca privacidade. Essas são as principais razões. Aproveitando que a gente está falando nisso, a gente deu uma pesquisada e viu que você atendeu algumas pessoas bem conhecidas, como Mark Zuckerberg, Justin Bieber, Ronaldo, Anitta, família real britânica. Eu queria perguntar como se procede nesses casos, que são pessoas altamente reconhecidas, devem ter um nível de exigência. Eu queria saber como é o tratar nesse nível de ultra ricos e ultra conhecidos. Em qualquer lugar do mundo, eles são oportunados e o pessoal fica em cima e cria todo um aspecto de segurança e coisas que você devem ter nesse tratar com eles. Quanto mais famosa e importante é a pessoa, maior nível de segurança e processos adicionais enquanto ao planejamento do voo. Num voo que estamos realizando este mês, do Eric Clapton,
a gente tem que escolher sempre o melhor hangar executivo para ele desembarcar de forma rápida, porque ele só desembarca e vai imediatamente para dar um show. Segurança está sempre presente já no desembarque, é a segurança dele. Então, essa segurança ela vai viajar antes dele chegar no destino final, para já receber ele na porta. Carros, obviamente, blindados para ele e para a equipe externa. Ninguém pode entrar no terminal executivo antes dele desembarcar. Tem até uma pessoa que viaja junto com ele, puramente para fazer coordenação, para verificar se o terminal Está vazio ou não. está vazio, como que está a situação, se não vai dar algum tipo de confusão. É um nível mega VIP de pessoa. Foi o mesmo procedimento que fizemos com Justin Bieber, Mark Zuckerberg, etc. E não tem alternativa, porque realmente, se essa pessoa não tivesse esse cuidado, ela vai sofrer. Agora, a gente sempre trata cliente bem, a gente sempre tenta ter esse nível de cuidado. O problema começa quando você tem uma mega celebridade. Aí tudo tem que ser pensado duas vezes, até que, vou te dar um exemplo bem interessante, no caso de um palestrante americano que veio aqui para o Brasil, a gente meio que fakeou para onde ele vai, divulgando isso, para que todos os curiosos pudessem ir lá atrás. e para ele pudesse desembarcar em outro lugar. É ético ou não? Olha, olhando a quantidade de pessoas que chegou, a gente viu que era o único jeito. Estamos falando do Tony Robbins, uma pessoa também muito conhecida, e até agora ele bateu nosso recorde em termos de número de policiais e especialistas de segurança que acompanharam ele durante o voo. Eu não tenho nenhum tipo de medo ou problema em divulgar esses nomes, porque para essas celebridades nós somos puramente representantes dos parceiros e agentes de viagens que cuidam deles nos Estados Unidos, geralmente. Então, nós somos como se fosse um parceiro de um gestor de viagem. No caso, vocês têm um serviço direcionado por já estar fazendo, que acaba acontecendo que vocês já estão começando a lidar com um certo nível de exigência, por mais que você dê um super serviço para todo mundo, hoje vocês estão tabelando o nível de excelência muito alto. Até por família real saudita, do Catar, família do Reino Unido e outras, de todos esses. Então, isso acaba vocês tendo uma linha de serviço para eles, ou eles se encaixam no produto, ou isso já está acontecendo, pelos exemplos que eu estou vendo, vocês já têm uma continuidade de atender muito, assim, relativamente muito bem eles. Então, vocês já têm uma linha para isso. Como selecionar o melhor fornecedor de aviação executiva? Depois de muitos anos no mercado, nós obtemos 2 certificados de segurança e excelência operacional. Um se chama Argus, outro Wyvern. Somos a primeira empresa no hemisfério sul que tem acesso a isso. Isso já te posiciona num patamar diferente para o mercado global. Então, quando uma mega celebridade quer vir para o Brasil, ela vai olhar essas coisas, a equipe dela, no caso. Nós temos também tecnologia própria. O sistema que a gente construiu, onde você consegue traquear avião, você consegue anotar todas as coisas, sistema financeiro, operacional, precificação, é um grande diferencial que nos permite ser muito organizado. Porque, principalmente com artistas, tudo muda toda hora. Então, é uma operação muito robusta, cheia de eventos que você não planejou, e você tem que ter esse também mix de tecnologia, certificação, processos internos e ser humano. Então, nosso pessoal, obviamente, tem que ser muito qualificado, muito experiente, tem que trabalhar em diferentes horários. Temos pessoas na Europa, temos pessoas no Brasil, temos pessoas no México. Isso permite que, sim, você acaba sendo um parceiro adequado para clientes mais exigentes do mundo. Passando por isso, eu percebi, você está falando aí, quais os lugares que hoje a Flapper está no Brasil, mas, pelo que você falou, tem outros pontos. Quais seriam os pontos hoje? Como é que a Flapper está posicionada, além do Brasil, no mundo? Olha, por exemplo, no último ano, nós realizamos 3 voos saindo de Oriente Médio. Então, se alguém perguntar, vocês fazem Oriente Médio? Fazemos. A gente serve voos no mundo inteiro. Enquanto a presença da equipe, estamos literalmente disparados
pelas Américas como tudo. Só no Brasil, eu estou no Rio, temos equipe em São Paulo, temos BH, Vitória, Campinas, Porto Alegre, Nordeste, então a gente está bem posicionado. Depois temos a Europa e estamos agora olhando uma possibilidade de fato, estabelecer uma presença no Oriente Médio. Isso tudo com modelo super, assim, asset light, ou seja, quanto menos ativos, melhor. Brasil serve como uma excelente sede. Nós temos aqui acesso a talento e base de custos incomparável hoje no mundo. E é onde a gente cria nosso software, onde a gente tem back-office, etc. E a equipe de atendimento final ao cliente e vendas, ela pode ficar em qualquer lugar do mundo, desde que tem clientes lá, etc. Porque às vezes tem eventos, etc. Uma outra coisa que a gente estava falando mais cedo e eu queria voltar é sobre o mercado em geral de vocês. Eu queria ver se a gente podia falar mais de número e crescimento, o que você está esperando para o próximo ano e para a próxima evolução. No caso, você falou um pouco da parte elétrica e tal, a gente passar um pouco para dar um panorama geral para as pessoas. Cresce no mundo inteiro o número de ultra ricos, o que para nós é bom. Isso significa que a demanda para jatos executivos ela vai crescer, mas nós não somos um setor novo. Nós somos um setor já bem estabelecido, ou seja, não podemos esperar do nosso setor como aviação executiva um crescimento de 20% ao ano. Mas dentro desse setor temos, por exemplo, propriedade compartilhada, que a gente discutiu hoje, que está crescendo de fato 10 a 20% ao ano, e é nosso foco para próximos anos, enquanto esforço, aplicação de recursos, etc. Agora, nós estamos todos nos preparando para a chegada de aviação híbrido-elétrica. Flapper é a única empresa, acho que das Américas e segunda do mundo, em termos de número de acordos com o tão chamado setor eVTOL. Nós somos parceiros da Eve, nós somos parceiros da Supernal, Magnix, Electra, são nomes que talvez você não necessariamente conheça todos, mas são empresas que produzem aviões híbridos elétricos e estamos muito ansiosos para começar essa operação aqui no Brasil como mercado inicial. E o Brasil tem melhor posicionamento para ser líder desse setor. No futuro, São Paulo, cidade com torre de helicópteros dedicada, tráfego de helicópteros regulamentado, uma infraestrutura que pode ser convertida em infraestrutura para receber esses aviões elétricos. Questão de tempo para isso se tornar realidade. Mas quando se torna, a Flapper vai se tornar Tesla, porque nós estamos bem posicionados em termos de número de clientes, tecnologia mobile, o tipo de serviço que a gente oferece, marca, para tomar esse mercado como todo. Então, estamos esperando ansiosamente, participando nos lançamentos, testes. Eu faço parte de conselho consultivo de 2 empresas desse setor. E vamos ver, os Jetsons estão chegando. O que mudaria, assim, pragmaticamente, nessa parte de transformar o avião em híbrido com a parte elétrica? Você mencionou a palavra transformar. Alguns aviões podem ser transformados. O Caravan, que é um avião que a gente hoje usa nos voos para Angra, pode ser transformado num avião híbrido elétrico, puramente trocando o motor. Essa é a solução mais eficiente? Provavelmente não, porque é uma fuselagem muito antiga, não é uma fuselagem leve, né? Ou seja, adequada para um avião elétrico. Mas o que vai, de fato, fazer uma grande mudança é como se fosse um Tesla de aviação, ou seja, os aviões com design totalmente novo, criado para atender voos curtos elétricos, e isso eventualmente vai aumentando alcance, começando pelos voos panorâmicos, só para testar, mostrar a experiência para o cliente, voos entre aeroporto e centro da cidade, depois voos entre as próprias cidades, no caso aqui do Brasil, acho que é estudo maravilhoso que fizemos, Guarulhos, São Paulo para Campinas, São Paulo para Sorocaba, São Paulo para Santos, São Paulo para São José dos Campos. Vai virar mais uma aviação regional com eles. Menos até do que subregional. É um sistema integrado de mobilidade aérea de São Paulo. E então,
aviação subregional, ou seja, conectando São Paulo com uma cidade como, por exemplo, Presidente Prudente ou Ribeirão Preto, e, finalmente, aviação regional. Mas aí estamos já falando de algo muito distante, porque a capacidade de baterias ela vai ter que crescer para aguentar um voo maior. Você acha que por isso que o mercado comercial em geral, eu dei uma lida, para aviões como o A380 e outras coisas, reduziram muito, até no comercial, porque o pessoal tá dando preferência, até não está tendo tanta demanda para carregar muitas pessoas juntos. Você acha que isso é uma transformação do mercado de aviação atual? Numa recente entrevista, um dos CEOs de uma das maiores linhas aéreas de Oriente Médio mencionou que eles até têm demanda para a A380. É um avião que sempre sai preenchido, tem até uma rota de Dubai para Doha, se não me engano, que dura 45 minutos, onde eles preenchem um A380 inteiro. Então, o problema não é isso. Tem demanda, a demanda está crescendo, etc. O problema é que é um avião que pode ser pouco adaptado para o futuro. O que dá para fazer num A380 para que ele seja mais eficiente em termos de gasto de combustível, etc? Pouco. Enquanto isso, olha quantas iterações já foram feitas no Boeing 737, desde seu primeiro modelo até 737, 200, 300, 500, 700, 800, Max. Aí depois vai ter Max 2, 3, 4. Então, acho que é um modelo que simplesmente não foi planejado em termos de evolução de setor como tudo, porque hoje estamos olhando muito na questão de sustentabilidade, voo e avião mais eficiente, assentos muito mais apertados na aviação comercial. E isso é algo que eu não gosto como cliente, a aviação executiva gosta porque nós estamos nos tornando uma alternativa muito mais gostosa da aviação comercial, mas é algo que o cliente final aprovou, aceitou, e duvido que a aviação comercial vai voltar a ser o que era antes, ou seja, prazerosa, nobre e inspiradora. Isso é uma reclamação. Eu estou falando porque eu sou um pouquinho maior e realmente eu ainda peguei uma geração de avião, época VAR e outros, onde você tinha muito espaço. E hoje, eu não posso falar que o avião está virando um ônibus, mas está quase isso. Ele deu acesso a muitas pessoas, no caso, em geral, tanto que tem mais, que nem a gente, você falou hoje, você acabou falando sobre as passagens terem, às vezes, no comercial tem uma pouca diferença entre voar dentro do Brasil, que é continental, e voar para a Europa e para os Estados Unidos, num voo comum. Mas, no geral, em termos de conforto, de serviços, a aviação comercial acabou diminuindo. Então, as pessoas o que acontece? As pessoas têm grana e condição de pagar uma executiva ou alguma coisa, acabou indo para outros tipos de mercado. E aí, acredito que na sua área isso deve estar ajudando a crescer cada vez mais e montar um outro mercado. Olha só, é na moda esses dias comparar avião com ônibus, que é um ônibus voador. Vamos ser sinceros, é muito mais prazeroso ficar no ônibus do que ficar num avião. Porque ônibus ele tem assentos reclináveis, você tem uma viagem geralmente mais previsível em termos de atrasos. Serviço de ônibus está aumentando, os assentos estão ficando cada vez melhores, o pessoal serve determinadas coisas lá, etc. Numa recente edição da revista The Economist, um dos jornalistas compara aviação comercial com transporte de gado. E eu, com o meu histórico como ex-fazendeiro, eu preciso dizer que eu discordo, porque a gente que tem até hoje 1.300 ovelhas, o jeito com que a gente trata a ovelha é muito melhor. Ovelha, quando ela viaja, ela tem um espaço maior, isso é garantido pela lei. Ela tem água, ela tem comida, ela tem um espaço bem climatizado. E transporte de ser humano hoje é simplesmente algo que ninguém pensaria antes que vamos chegar neste nível. Falta de espaço para a perna, não tem praticamente nada sendo servido no voo, os assentos não são mais reclináveis.
Então, estamos vivendo uma crise de qualidade de serviço na aviação comercial. Vale a pena ressaltar como a linha aérea comercializa seus assentos. Ela vende os primeiros assentos sempre por preço abaixo de custo. O Constantino Júnior, presidente do conselho da Gol, agora que acredito que serve apenas como sócio, me explicou que na Gol, por exemplo, dependendo do voo, até 95% de todos os assentos são vendidos abaixo do custo. Então, quem paga o custo do voo? Os últimos 5, que geralmente é primeira classe, classe business, no Brasil nem existe, e, obviamente, carga que a gente tem lá, que não é nossa. A empresa vende carga para empresas de logística. Então, o modelo de venda de assentos na linha aérea é o único no mundo, não existe outro setor que faz isso, e ele está errado. Mas ele tem uma única vantagem, que quando o Cássio entra no voo, pensa bem desse exemplo na próxima sua viagem, e você pagou por esse voo no Brasil, voo regional, mais que R$600, você pode olhar lá e pensar quantas pessoas você ajudou a viabilizar esse voo, porque eles não pagaram isso. Quem pagou menos que R$500, R$400, voa por preço abaixo do custo. É um modelo de quê? Redistribuição de receita, income redistribution, onde quem não tem dinheiro hoje voa de graça, praticamente, e quem tem dinheiro banca o voo. Tá justo? Não sei. Eu não tenho nada contra pagar uma passagem para outros, desde que eu, pelo mínimo, pudesse ter algum tipo de qualidade de serviço, que eu não tenho. Não, eu falo isso porque eu já voei em vários modelos e principalmente, vou botar o último que eu voei, que ainda estava razoavelmente espaçoso. E eu tinha algum espaço para minha perna e para me posicionar, para poder me posicionar, seria a partir de 2013, o último 2013. De lá para cá, ele foi mudando a altura, reclinar. Muitos não têm espaço relativamente para uma pessoa acima de 1,70 m, eu acho que já começa a ficar difícil mexer a perna e outras coisas mais. Se botar o serviço de bordo, então, o que eu peguei na época de serviço de bordo para o que tem hoje, aí não vale. A pergunta é, será que, assim como o Richard Branson, da Virgin, acabou lançando uma empresa porque não conseguiu pegar um voo e teve... Será que não tem um mercado para uma empresa hoje onde ela cobre o assento maneiro, ela dê mais espaço e ela te leve? Será que não é uma pergunta para o mercado de aviação? Tudo bem que eu estou perguntando para você que já está trabalhando numa alternativa para quem tem uma condição financeira maior de não usar, principalmente nos voos nacionais, que quem tiver uma condição num nível tal vai acabar preferindo um charter ou o split, que é o pool, o modelo pool. Agora, será que esse nível médio de ricos, que não seriam os ultra ricos, será que não teria, você não acha que teria uma lacuna no mercado, está se abrindo devido a transformar? Igual a gente está falando ônibus. Existe ônibus normal, existe ônibus semi-leito, existe ônibus... Igual todas as áreas, igual a gente falou, tem lancha normal, lancha pequena, grande. Você não acha que na aviação a gente está caminhando para um momento talvez como esse? Nós recebemos várias propostas e avaliamos uma possibilidade de lançar uma linha aérea premium no Brasil. O problema é que não existem benchmarks no mundo de empresas sucedidas que seguem esse modelo. Recentemente foi lançada em Dubai uma linha para Maldivas, a Beyond, que são todos assentos de primeira classe. Tem o famoso avião da Four Seasons, tem alguns voos charter no avião A340. Nos Estados Unidos você tem ainda a empresa que faz voos regionais no Embraer 145 e 135. Tem até duas também, não estão indo super bem. Uma delas Jet Suite, outra Aero. Então, parece que para viabilizar esse modelo, você ainda vai precisar de uma certa quantidade de gente que querem voar por menos. Senão, qual que é o negócio de linha aérea? Linha aérea, ela quer voar toda hora. Ela quer voar sem parar para maximizar o que é o uso do ativo, que é o maior custo fixo seu. E outros custos fixos, certo? Então, sem voar toda hora,
que não vai acontecer com esse cliente premium, porque ele não vai voar 3 horas de manhã, ele vai voar no horário nobre. Ela não consegue criar um modelo rentável, um modelo escalável. Agora, volto a dizer, por isso, muita gente vai no avião só para preencher ele, não dando lucro, e outras pessoas vão lá, de fato, pagando premium. No caso de um voo continental ou internacional, são pessoas de classe business e primeira classe. No caso de um voo nacional, aqueles clientes que compram o último assento. Porque hoje, ponte aérea, com pouca antecedência, uma semana, custa 700 a 3 mil reais. É um absurdo. Número mágico no setor de fretamentos. 1 hora de voo no Boeing 737 é $13 mil só. Então, quando você tem uma linha aérea voando, cai para pelo mínimo 10 mil por hora, porque ela é mais eficiente. Divide 10 mil por hora, no caso de um Boeing 737 MAX, por número de assentos que ela tem, que são 189, né? Dá quanto? $200 por assento? Sim, aí se o cara vender a 3 mil, ele está fazendo... É o sonho de qualquer empresa, né? Exatamente. Que os voos Rio... Tanto que o pessoal diz que é a rota mais complexa, é a rota de mais briga no Brasil hoje. Porque se tu pegar Rio-São Paulo e tu fizer 190 pessoas a R$ 1.500, você está fazendo 200 mil num custo de 10, 20, 30 mil reais. E quantos voos desse... Assim, tudo bem, que tem outras coisas, mas quantas rotas dessa tem por dia versus quantas pessoas fazem Rio-São Paulo de segunda a quinta, de segunda a sexta, deve ter uma quantidade surreal de números de voos e que vão a maior parte do tempo. Se você pegar o que você está falando, quem vive no Rio e São Paulo sabe disso. Se você não programar, você vai pagar muito caro. Com certeza. E eu acho que é assim também que elas estão recuperando suas perdas da pandemia. Vamos ter que esperar um pouco mais para poder voar confortável. Com certeza. Uma outra coisa que eu não deixei de fora, eu queria... Acabei pensando aqui e li alguns lugares que vocês na Flap acabaram tendo algumas experiências com alguns clientes diferentes. Queria ver se você não podia exemplificar algumas coisas interessantes que aconteceram com alguns clientes, como pagar um voo extra para comprar um nugget para o filho, ou ter um avião andando na frente para poder ver se tem problemas de temperatura ou chuva ou algo assim. Acho que tem algumas histórias que são bem interessantes para passar para o pessoal. Na aviação executiva, você tem um pouco de tudo. A gente já está acostumado com todos os tipos de pedidos, mandar um avião de volta só porque a esposa esqueceu da sua bolsa, ou fazer um pedido com um cachorro para deixar ele num hotel de luxo, isso de helicóptero. É nosso dia a dia. Então, essas coisas não nos surpreendem. O problema começa quando o cliente tem aquele pedido muito especial. Quando ele quer ou fazer um voo que seja impossível, ou ele faz alguma coisa que não é permitida. Muitas vezes, clientes ficam muito excitados antes de um voo executivo, acabam ficando bem alcoolizados, chegam no voo com pessoas que não estavam na lista. No caso de público masculino, nem preciso te explicar quem são essas pessoas que chegam extra. E eles querem mudar destino, saindo do Brasil, e em vez de ir para a Bélgica, ir para a Itália, ou para Mykonos. Então, olha, é complicado, tá? Permissões de voo e tudo. E pior ainda que essa pessoa pode se arrepender de ter aceito esse voo, né? Porque ela está indo para um lugar totalmente diferente. Mas, realmente, o público rico ele tem aquela característica de que, para ele, um voo é apenas um custo. Voando até recentemente com o terceiro homem mais rico do mundo, por questão de tempo, e eu pessoalmente estava acompanhando o voo, ele teve um atraso de 1 hora na decolagem, no primeiro voo, que conectava com o Gulfstream dele, que neste caso é o avião dele mesmo. A gente estava fazendo apenas a última perna. Você imagina que por causa dessa hora de atraso,
dentro desse jato, eram amigos dele, não ele per se. Ele ia alugar um outro avião por $200 mil, porque ele estava com pressa de decolar para São Francisco para fazer algum tipo de entrevista ou encontro com um político. Olha como eles olham o valor de dinheiro. Tempo é dinheiro. Porque o tempo não volta, né? Tempo não volta. $200 mil por causa de 1 hora de atraso. Isso aí é um exemplo de como algo que para a gente é muito, dá para comprar apartamento bom no Rio de Janeiro por isso, para eles seria apenas para acelerar, né, por 1 hora a chegada em São Francisco. Mas, ao fim, o Gulfstream dele é rápido, ele provavelmente conseguiu falar com o piloto para voar um pouquinho mais rápido e ia chegar na hora. E tem alguma... eu li também que tem muita coisa de desembarque em lugares impossíveis. Como eu começo a pensar que nem lugares são difíceis, tipo Angra, Filipinas, ilhas, Cuba. Lugares assim acabam tendo acontecimentos em relação a isso, ou da pessoa querer que pouse, ou algo nesse sentido? A democratização de aviação executiva, ela tem pontos positivos e negativos. Agora que está muito na moda é que o pessoal nos pede, por exemplo, salvar seu irmão que está na prisão. e você vê pela conversa que ele está falando de forma séria. Ele está explicando todo o amor que ele tem para o seu familiar, que vai ser apenas um voo curtinho, que ele vai... Brother, mas só para lá em frente, eu vou mesmo lá, cair de corda, vou pegar ele, a turma já vai avisar para ele. São pedidos sérios. E olha que nós também precisamos explicar de forma educada para essa pessoa que, senhor, a gente não pode realizar esse tipo de pedidos e tudo. Então, realmente, não tem limite enquanto os pedidos. Muitos voos privados são para impressionar a outra parte também. Então, às vezes, tem uma pessoa que aluga avião para fazer determinadas coisas no ar. Então, tem um pouco de tudo. Mas, falando de estatísticas, 95% de todos os voos na aviação geral no mundo são voos que não são de lazer. Ou seja, voos que são de negócios, voos aeromédicos, voos de carga, combate de incêndio, voos de embaixadas, diplomáticos, etc, etc. Então, acho que não somos tão ruins assim. Esses 5% dá para aguentar. O empresário também tem que descansar, né? No final das contas, e mais ainda com tendências agora como combustível sustentável, eu acho que estamos no caminho certo. Um outro ponto é essa área de aerossaúde, que você falou, essa parte da aviação. Vocês têm alguma participação nela? Tem interesse? Como ela hoje está? Quantos por cento ela estaria ligada na aviação executiva, de charter, mais ou menos? Hoje, Flapper é responsável por, pelo mínimo, uns 2% de todos os voos aeromédicos no Brasil. Ainda é pouco, porque nós não trabalhamos com contratos fixos, com o governo, etc. Nós atendemos pedidos sob demanda. Mas é um setor que também está crescendo conforme a população está envelhecendo e os planos de seguro estão querendo ser cada vez mais abrangentes. O que significa isso na prática é que Cássio, comprando um plano de seguro X, vai poder pagar por mês 10 a 20 reais a mais para ter esse serviço de resgate aeromédico caso estivesse num lugar remoto. E eu acho, sinceramente, que vale a pena ser transportado para um hospital Albert Einstein e ter uma do que estar num remoto. Do que ficar no interior do Brasil, onde, infelizmente, país de tamanho continental, não temos que demandar que tenha hospital, né, de melhor qualidade em todos os lugares. Mas é isso, setor interessante, prestes a crescer e estamos olhando ele também. Uma outra curiosidade que eu me peguei pensando é como é que hoje se dá a frota da Flapper? Quais os tipos de avião vocês trabalham em si? Como é que funciona? Como que se dá a escolha? O cliente, uma outra pergunta em cima também desse assunto seria
os clientes chegam com muita demanda, eu gostaria de voar com G550, ou que nem você falou, um Caravan, ou algum específico? Nosso foco principal hoje ele é, primeiro, em jatinhos de pequeno porte, aquele jato versátil, ágil, chega em qualquer lugar, mas é um jatinho, não é um turbohélice. Segundo, num jato grande, um jato Gulfstream G5, Global Express, que pode chegar na Europa sem parada, Nova York sem parada. Aqui são clientes sérios, corporativos, missões muito maiores. A gente também está prestando muita atenção nessa categoria. E então, helicópteros. São Paulo, Rio, nessas duas cidades, principalmente, toda hora surge um pedido de helicóptero para, seja um voo para aeroporto internacional, uma ilha, um resort de luxo, etc. Tudo o resto são categorias de aeronaves intermediários, eu diria. O Brasil é muito diferente dos outros países nesse sentido. No Brasil, 46% mais ou menos da frota nacional são turbohélices. Nos Estados Unidos, pelo que eu lembro, é menos que 10%. Por quê? Mais pistas curtas. Então, o pessoal prefere comprar um King Air para poder pousar na sua família ou até em Angra dos Reis. Tem menos jatos da categoria super mid, heavy, ou seja, aqueles jatos intermediários que não são ainda tão grandes, mas também não são menores, que nos Estados Unidos praticamente dominam o setor. Então, a gente vai se adaptando, não estamos apenas presentes aqui, a gente voa também na Europa, nos Estados Unidos. Então, resumindo, são mais de 200 modelos de aviões que a gente utiliza todos os meses. Tem alguns que a gente prefere, tem outros que a gente usa porque numa determinada região é a melhor opção, mas somos marketplace, somos objetivos e a gente vai oferecer o que seja melhor para um determinado cliente. Hoje, pensando nesse mercado geral, o Brasil representa quantos por cento do mercado da Flapper? O Brasil está com 50%. Se você olhar tipos de voo, etc., são mais ou menos 50%. Agora, com o lançamento de gestão de aeronaves no Brasil, acredito que essa porcentagem pode até aumentar, mas estamos também rapidamente crescendo fora. Acho que o principal desafio hoje na nossa estratégia é expansão horizontal, ou seja, no exterior, ou vertical, ou seja, adicionar outros tipos de negócios aqui no Brasil. Aprofundando um pouco mais, né, na sua carreira como empreendedor e como consultor de tech, eu queria perguntar, além da Flapper, quais os outros boards que você participa e qual essa parte de dar meio que uma consultoria ou trabalhar nessa parte de tech que você tem? Ela hoje está inserida em quais empresas e qual área você acaba fazendo isso? Olha, são as duas principais áreas que eu gosto hoje, são fintech e transporte. Eu faço parte do conselho consultivo da Eve e da Supernal, as duas empresas do setor de eVTOL, ou seja, aquelas aeronaves híbridas elétricas que a gente falou, mas é um cargo simbólico. Eu dou dicas, ajudo no desenvolvimento dessas aeronaves, porque me interessa como empresário a futura operação dessas máquinas. Eu sou sócio de uma fintech suíça chamada Emprex. Sou sócio de algumas outras startups na área mais de inteligência artificial, cujo nome ainda não posso dizer, estamos captando dinheiro. Mas já passei por diversos negócios, fui consultor da Mastercard, ajudei a Farfetch, uma empresa de luxo, também antes do seu IPO, ajudei uma empresa de seguros online. Ao fim, além de ser empresário aqui no setor de aviação, onde eu tinha que aprender, a aviação, meu foco é tecnologia e marketing. E o que a gente faz aqui na Flapper é mais tecnologia do que outra coisa. No final das contas, eu também acredito que linha aérea hoje é uma empresa de tecnologia. O problema é que nós já sabemos isso. Eles não sabem. Eles acham que o negócio deles ainda é apenas voar. Mas tudo isso mudou. Se a gente tivesse uma interface bom no aplicativo para reservar tudo dentro do seu voo, sem estresse, 80%, 90% dos problemas serão resolvidos.
qual seria a empresa, sem ser a sua, que estaria mais ligada à tecnologia na área de aviação? No nível mundial? Oi, boa pergunta, porque tem diferentes subsetores. E depende de como a gente define tecnologia, hardware ou software. Se forem diferentes, pode ser uma de cada uma. É mais para entender e até para ver do público e da gente em geral, entender quem a gente considera, às vezes, uma empresa de tecnologia ou não. Porque, que nem você está falando, você está dando uma visão que, às vezes, muitas pessoas e até clientes não conseguem enxergar. Então, isso é mais para... às vezes, a empresa tal ou tal, as pessoas vão passar a olhar com outro modo ou de outro jeito aquela empresa. Entendi. Com certeza, no caso de aviação comercial, tem poucas. A gente teria que falar de software, né? Que eu acho que todo mundo conhece, sabe? Onde buscar voos, Skyscanner, Maxmilhas, esse tipo de negócios. No caso de eVTOL, acho que tem muitos exemplos legais, porque lá tem software e hardware. Então, qualquer empresa hoje bem-sucedida que está criando um avião híbrido elétrico, como a Eve, Supernal, Joby, Beta, essas são, acho que, empresas que a gente pode olhar como uma híbrida bem interessante, algo que provavelmente vai dar certo. Agora, no nosso setor, a triste realidade é que somos pioneiros. Até nos Estados Unidos, tem poucas empresas com produto mobile que te permite, de fato, fretar um avião. A gente já fez esses testes, benchmarks, e, claro, tem a própria Blade, que entrou na bolsa, mas lá é mais ação rotativa. Tem a Jet AI, que está à beira de falência. Tudo o resto são empresas mais tradicionais. Mas você acha que não tem por algum motivo específico? Porque as empresas ainda não se ligaram que está havendo essa mudança e por isso que elas não acabaram levando tanto para o mobile, apesar do mercado hoje mostrar que o mobile está gigantesco no mundo? Aí que tá. Eu sou o grande embaixador do Brasil e por isso que eu digo que a gente tem que apreciar às vezes o que a gente tem aqui. Porque quando eu fui para Reino Unido e apresentei Flapper para uma das maiores empresas de aviação executiva, isso foi ano passado, o pessoal me falou, isso nunca vai dar certo aqui no Reino Unido. Ou seja, se está dando certo aqui, no momento que a Flapper entra naquele mercado, todo mundo vai ficar assustado com a rapidez com que a gente vai conquistar esse mercado. Só que eles ainda não imaginam, porque europeu um pouco mais conservador e menos mobile do que a gente. Nós da Polônia, a gente nasceu com computador na frente. E depois de computador, foi uma lenta transição para mobile. Até hoje, o europeu não usa WhatsApp. O pessoal se manda SMS. Você imagina disso? Então, e aqui nos países emergentes, como o Brasil, foi nada, nada, nada e celular. Então, o celular é o computador de vocês. E essa é a grande diferença, por isso que aqui dá para criar muito produto mobile e usar o Brasil como mercado de benchmark, de MVP, para depois você exportar essa tecnologia. E por isso que eu digo que temos poucos competidores fora, porque quem começa lá, ele tem ainda esse trabalho que a gente já fez. Quebra de paradigma. Quebra de paradigma. Educar o mercado. Sabe o que isso significa também? Não é sempre bom o primeiro para entrar no mercado. Às vezes é bom ser segundo, porque alguém já gastou dinheiro com isso. Verdade. Uma outra pergunta polêmica eu vou fazer. Vendo a evolução do mercado e vendo que essas empresas mais tradicionais não estão tão velozes na mudança e vendo a evolução tanto dessa parte elétrica quanto dessa parte de software e mobile, como a Flapper e outras, e comparando com o mercado da Easy Taxi, da Uber, e como ele se deu, será que você acha que em breve vai vir players novos no mercado que vão engolir as empresas mundiais, como American Airlines e coisas assim? Empresas que vão ser compradas. Consumir como se fosse... Vamos pensar. Tinha 99, Easy Taxi, essas coisas seriam American Airlines, Virgin, Delta, e eu não vou saber todas, quantas, e não sei o quê. E aí veio uma Uber,
que viu o mercado. A Uber seria uma Eve ou alguma empresa elétrica ou uma Flapper da vida. Ela entrou no mercado tão forte e já entendendo o mobile e o crescimento e o marketing e a virada, que ela acabou comprando a tradicional. Você consegue ver isso no mercado de aviação em geral, que de repente pode ser uma tendência, assim como no transporte de carro aconteceu. Tem, às vezes a quebra é tão rápida ou então alguém já se desgastou tanto, que nem você está falando. Eles hoje estão lutando para se equacionar com, vamos dizer, com fretamento, com táxi aéreo, com outras coisas, e vem alguém que acertou o mercado, já analisou, já está balizado e tal, e acabou acertando, o mercado entrou, que ela cresce tão rápido. O exemplo da própria Nubank, que hoje, se quisesse estar comprando empresas tradicionais, ou a XP, aconteceu aqui no Brasil a mesma coisa, que o Itaú comprou e deixou passar, e agora os caras estão comprando muito player grande. Olha, qual que é a base para a criação de um marketplace? É o nível de fragmentação do mercado. O mercado de motorista particular, mercado de delivery de comida, mercado até de aluguel de carro ou carro, eles são muito fragmentados. Por isso que modelos como táxi por aplicativo, delivery de comida, aluguel de carro fazem muito sentido, e essas empresas de tecnologia podiam até ter comprado os players já estabelecidos. Hoje estamos vendo também no mercado que as empresas de tech estão querendo dominar toda a cadeia de suprimentos, então estão se virando também empresas offline, ou seja, vamos ver que os Airbnbs vão comprar os prédios e vice-versa, etc. No caso de linha aérea, não é tão fácil, porque o mercado ele não é tão fragmentado igual outros. Você tem muitos aviões, tudo bem, mas quem é o dono de avião? A própria empresa. E quantas linhas aéreas de fato você tem? Pois é, não é tão alto esse número. Então, dificilmente você vai de um dia para o outro, através de algum algoritmo mágico, criar uma solução que começa a disrupção no setor de aviação. E tem outra diferença. O setor de aviação é altamente regulamentado. Porque, pensa bem, o que a Flapper faz é que a Flapper freta aviões de táxi aéreo. A gente não freta aviões de qualquer pessoa. Se você tivesse um avião privado, eu não posso colocar ele na minha plataforma. O meu objetivo é fazer com que todo mundo que possa coloque seu avião no táxi aéreo para que eu pudesse depois ajudar ele ou ela a reduzir esses custos. Mas hoje eu não posso fazer isso. Então, Flapper, de fato, não é Uber de aviação. Flapper é a Easy Taxi da aviação. Flapper é a 99 da aviação. E não vejo como curto, a médio, a longo prazo até setor de aviação seja desregulamentado, porque segurança é fundamental. E você viu o que aconteceu agora com o acidente do Passaredo, qual que é o impacto psicológico disso nas pessoas. E os dados mostram claramente que as empresas certificadas são muito mais seguras do que aquelas que operam como privadas. É isso. Então, mas assim, o que eu quis dizer é que o mercado está crescendo, igual você falou. Se o mercado acelera, vamos dizer que o mercado de aviação executiva crescesse, você teria muito mais chance de operar em vários pontos do Brasil. Vamos imaginar que está crescendo 20%, 30% ao ano. O Brasil já tem muito, vamos dizer assim, ele é muito grande. Dentro do Brasil cabe a Europa quase. Então, o que acaba acontecendo? Que você falou, a aviação está caminhando para um lado onde eles vão fazer muito pernas. Então, talvez aumente o número de aviões de médio para pequeno e tenham mais fluxo de avião. Nesse momento, quando cresce isso, eu acho que vai ter uma passagem de algumas pessoas ou de uma quantidade de pessoas que voavam talvez no comercial para outros, ou aumentar mais ainda o nível de pessoas, e isso gera mais fluxo. O que eu quis dizer é que, de repente, uma empresa, eu digo, pode ser a Flapper ou qualquer outra, você pega a Latam, ela estava fechando, está fechando negativo. Eu até conheço o CEO da Latam, conheço o presidente e o dono da LAN Chile, que é pai de um amigo meu, e eu vi de perto algumas coisas assim que eu não tinha noção, principalmente porque, num caso específico, eu vou falar que meu pai é piloto de avião e eu voei muito de avião, apesar de hoje eu ter medo de avião, tá? Eu tenho medo hoje. Então, assim, eu voei muito, eu nasci dentro do avião, eu voei muito.
Só que a gente vê aquilo que você está falando. Existe um custo muito grande. E, às vezes, tem empresas que assim, igual teve Transbrasil em outras épocas, que o cara quer passar... Na verdade, ele não vai vender a empresa por valor nominal. Ele vai vender e botar uma dívida, que é, o que eu quis dizer é alguma empresa que quebre esse paradigma, a própria Virgin quebrou na época, tudo bem que o cara tinha muita grana, mas dele comprar um negócio desse. Eu entendo que você falou que é um mercado muito complexo em termos de segurança, eu não acredito que isso vai diminuir. Eu acho que isso vai... a gente está indo para um limite de popularização que vai vender mais até bater num teto e as pessoas, mesmo populares, elas vão se acostumar, porque eu não sei se fica fácil de entender, mas imagina, a gente aqui estava falando, eu voei muito. Eu cheguei num ponto que, assim, se não for para voar desse jeito, eu não vou. Eu não vou ficar apertado, porque eu já sei o que é bom. Então, eu vou ter que mudar. Ou eu vou achar alguém que faça, ou alguém vai começar a sair. O que está acontecendo é que hoje tem muita gente que nunca voou e nunca andou de nada. Então, terra de cego, quem tem um olho é rei. É o que a gente está vivendo hoje, é o que você falou. São 80%, 90% das pessoas não têm nível de qualidade de escolha para falar assim, se não reclinar o banco, eu não vou. Se eu não tiver um serviço, eu não vou. Não, o cara está feliz porque ele está voando. Então, é nesse sentido que eu estou falando. O mercado da aviação, eu acho que ele está evoluindo, ele está chegando próximo a um teto que ele vai bater, e eu acho que vai ter que ter outros tipos de inovação e outro tipo de mudanças, não na parte de segurança, mas em parte, talvez, de mobile, talvez de marketplace, talvez de naves, de aviões, de serviços, de como prestar o serviço geral ou da forma como é feita. Existe uma razão porque Warren Buffett vendeu seus shares em quase todas as linhas aéreas, menos NetJets, que de fato não é uma linha aérea tradicional, é uma empresa de aviação executiva. Porque linhas aéreas, elas de fato têm um limite de crescimento. Após de você conquistar, como nos Estados Unidos, o público praticamente inteiro, que nunca voou, qual o seu próximo passo? Você vai atender mais destinos fora, você vai começar a fazer fusões. Fazendo fusões, você vai aumentando o preço, até que surge um novo player para você, de novo, tentar igualar o preço. Então, o futuro é muito claro. Integração de outros serviços, ou seja, uma linha aérea, ela vai precisar integrar mais serviços regionais, ela vai, eventualmente, ter que ser envolvida num transporte terrestre, e vamos ver aonde chega o transporte híbrido elétrico de eVTOL, porque é um mercado totalmente novo. Se você pudesse trocar milhares de carros que hoje estão na rua, poluindo, ocupando espaço, por um avião eficiente, elétrico, que pelo mínimo nos leva para outra parte da cidade, aeroporto, um destino perto aqui do Rio, de lazer, vamos fazer. É uma linha de negócio. Então, acho que é isso. A Europa está um pouco mais atrasada, a Europa agora descobriu o modelo low cost, então ainda está tudo crescendo. E o Brasil simplesmente não é um mercado adequado para a aviação comercial. Ele nunca vai ser tão forte como nos Estados Unidos, a Europa, e alguém tem que aguentar. Assim, eu admiro os três grandes, LATAM, Gol, Azul, que eles querem, continuam, desejo sorte, mas é um mercado complexo e não feito, geograficamente falando, e pelos preços, né, para a aviação comercial. Um outro ponto que eu queria, que eu acho que a gente podia tocar e podia falar, seria essa parte empreendedora sua, que a gente, em off, acabou falando de vários assuntos, e eu acho que você poderia contar um pouco mais da jornada de uma pessoa que cria startup e muda esses pensamentos, quebra paradigmas, até para pessoas que estão inspiradas em ver isso e às vezes estão acostumadas a ver só o lado bom de algumas coisas. Eu acho que mais contar um pouco de alguma parte dessas trajetórias que você veio até chegar aos dias de hoje. É que é difícil ser empreendedor, né? E nem sei por onde começar, porque não importa qual caminho você escolhe, é uma montanha russa. É tristeza, é solidão, é estresse, é falta de dinheiro.
E a jornada que a gente apresenta para a mídia, obviamente, ela é gostosa, ela é bonita, ela é prazerosa. O que a gente não fala é todo o backstage. Os bastidores são muito tristes. Mas nós, seres humanos, nós temos essa questão de que a gente sempre celebra o sucesso, o bem. A gente esquece dessa parte de esforço que foi feito por trás. Criar empresa é igual criar filho. A gente nunca fala mal dos filhos nas redes sociais, para a mídia. A gente sempre fica feliz que cresceu, ganhou uma nota. Ou seja, a minha empresa também cresceu, ganhou um prêmio. Foi feita uma pesquisa com todos os bilionários mais conhecidos para perceber qual que é a principal razão de que o cara está onde ele está. E surpreendentemente que não é questão de educação, questão de onde a pessoa nasceu, qual produto ela escolheu, mas é questão de que eles não desistiram. Eles escolheram um mercado que, por sorte, era suficientemente grande e eles ficaram nessa empresa por 20, 30, 50 anos. Pensa bem. Mark Zuckerberg, quantos anos ele está lá na empresa? Warren Buffett, quantos anos ele está na NetJets? Você pensa Larry Page, você pensa aqui no Brasil, o falecido, mas também grande exemplo, senhor Safra. São pessoas que criaram a empresa e por quase gerações estavam lá. Então, acho que também é isso. Se eu hoje acredito na aviação executiva, se eu acho que é um setor que eu quero ficar, que eu quero crescer, eu preciso estar presente até que eu ache um jeito de estabelecer um grande negócio. Para isso, para trabalho duro, não tem uma alternativa. Não tem corte de caminho, né? Não tem. Existe questão de timing, de sorte, claro, mas no final das contas é resultado de persistência e trabalho duro, e cada vez mais duro e inteligente, porque com chegada de... não quero usar essa palavra inteligência artificial, porque para mim é muito boba, mas machine learning, analytics preditiva, fica cada vez mais fácil responder algumas perguntas. Então, você tem que ter um bom comando dessas ferramentas. E pensando um pouco, a gente está chegando mais para o final. Qual seria a ideia para a Flapper para 2025 e para esses próximos anos? E a expectativa dentro da evolução desse mercado em geral e do crescimento do mercado de aviação executivo no geral? Para 2025, a minha expectativa é ter cada vez mais jatos sob gestão da Flapper, preferencialmente divididos em cotas, para que a gente possa tornar esse mercado de aviação executiva mais acessível. Quero que esses jatos todos sejam padronizados com nossa linda marca da Flapper, tudo regionalizado, com parceiros, franquias locais, e que de repente, esse setor de aviação elétrica avança um pouco mais, porque estamos muito ansiosos para eletrificar as operações, fazer primeiro o serviço compartilhado, conectando o aeroporto com o centro da cidade. O resto, eu acho que já atingimos. Estamos no caminho certo, são pequenos ajustes que precisamos fazer e acredito que vai ser o nosso ano. Que bom. Uma última pergunta, ligada a um pouco que você tem passado desde a época da EasyTaxi, seria sobre fundo de Venture Capital e esse mercado. Eu tenho visto o pessoal falando que o cerco está apertando um pouquinho mais. E como você vê esse momento do Venture Capital no Brasil e o mercado para 2025 também nessa área, como essa consultoria e essa experiência toda que você tem já de tanto tempo no mercado, eu acho isso um bom tema para a gente finalizar.
Eu fico feliz que o mercado de venture capital na América Latina finalmente normalizou sua posição. Quando eu falava 5 anos atrás que, infelizmente, não temos na América Latina a quantidade suficiente, o número suficiente de engenheiros para a gente atrair todo esse capital, criar negócios do tamanho que a gente queira, muita gente me criticou, etc. Mas, infelizmente, existem algumas regras que não dá para quebrar. E a América Latina hoje ela precisa ainda muito investimento na educação, principalmente criando próximos programadores, engenheiros, a gente poder atrair mais venture capital. O mercado diminuiu um pouco, agora está de volta, não é aquela volta que a gente viu com a chegada dos SoftBanks, General Atlantics, esses fundos grandes americanos, mas ele está voltando e está se diversificando também, ou seja, temos cada vez mais corporate venture capital, temos cada vez mais family offices investindo, ou seja, recursos diretos das pessoas que possuem dinheiro, normalmente colocariam esse dinheiro na bolsa ou no CDI ou inflação ou outros recursos e acreditam em investir nos outros empreendedores. É uma tendência positiva, a gente agradece e espero que ela continue, porque minha experiência, tá, até agora, é que ser investido por um family office ou grande empresário é mais smart money do que ser investido por um fundo de venture capital. Ajudam mais, opinam mais, conectam mais. São boas pessoas. Mas você acredita que é melhor porque você tem uma relação mais pessoal com o family office e esse do que um fundo de venture capital, ou tem alguma coisa específica para você dar essa classificação de ajuda a mais? Por que a gente dá shares, participação, equity para funcionários? Para eles pudessem se sentir como os donos. Quando entra uma pessoa física, mesmo que entra através de um family office, e ela se torna sócia da sua empresa, na próxima reunião com seus amigos, ele vai falar, olha só, agora eu estou sócio dessa empresa. Ele se sente dono da empresa, co-dono, co-proprietário, mas ele se sente. Quando fundo de venture capital entra, eu não sinto essa mesma relação. Você acha que tem um distanciamento que é mais uma no portfólio? É uma aplicação de dinheiro. Dos LPs, ou seja, dos limited partners que estão nesse fundo. E eu acho que essa mudança de mentalidade, no final das contas, faz uma grande diferença. Porque precisamos lembrar que o Brasil é ainda uma sociedade onde essas pessoas possuem uma certa hierarquia, se conhecem, tem muita questão de, olha, eu sou sócio dessa empresa, você é sócio de qual carro você dirige, né? É bem assim. É uma evolução natural do setor aqui de wealth management. Então, isso faz com que essa pessoa ajude mais. Entendi. Paul, eu gostaria de agradecer aqui pelo momento. Sei que a agenda é complexa, sei que viaja muito. A gente está finalizando aqui. Se você quiser dar uma última mensagem, gostaria de agradecer a presença no programa e espero estar em breve aí a gente conversando sobre mais inovações da Flapper e outros negócios seus. Bom, eu sou sempre otimista, como a gente acabou de entrar no último trimestre do ano. Minha mensagem é: pense o que você fez nos 3 trimestres anteriores, em termos de projetos, família, saúde, e você tem mais um trimestre para fazer uma diferença. Senão, você vai acabar de novo planejando a mesma coisa para o ano que vem. Faz uma diferença e mando um grande abraço para todos os empreendedores, pessoas que trabalham com empresas de tecnologia. Sabemos como é. Não é para todo mundo, mas a gente está mudando bastante o cenário de mercado de trabalho. Obrigado. Até logo, pessoal. Espero vocês para uma próxima entrevista e acompanhe a gente no nosso canal do YouTube. Um abraço.